Fala aí, galera. Dando início aqui agora à aula 4, eu vou falar de funções, que é algo que é muito importante. Hoje em dia não tem como você escrever um código que talvez não vá precisar usar alguma estrutura relacionada a funções. Funções é literalmente a base de muita coisa, entendeu? Então é muito importante aprender isso, e na aula de hoje eu falarei sobre funções. Conforme explicado aqui logo de início, a primeira coisa que eu digo é a forma de declaração da função. Como que você declara uma função? No caso, dentro da linguagem de programação PHP, você primeiro precisa declarar o nome da palavra-chave, ou seja, function, ok? E logo em seguida, dá um espaço, põe o nome da função. Normalmente, o nome da função vai depender apenas de você, pois você pode dar o nome que você quiser. Mas normalmente, via-se de regra, você dá o nome de uma função na qual ela deseja resolver alguma coisa. Por exemplo, eu quero criar uma função que resolva um problema de executar somas. Vou colocar aí um nome, somar, certo? E assim por diante, tudo bem? Após a declaração do nome da função, temos a abertura e o fechamento dos parênteses, ok? Dentro dele podem entrar os parâmetros, falarei mais adiante, e após isso a gente abre chaves e fecha as chaves. O que tiver dentro desse abre e fecha chaves é o que chamamos de corpo da função, pois é lá dentro que a lógica do código para qual você escreveu a função vai rodar e ser executada, certo? Se fosse uma função para executar uma soma, onde iria acontecer essa soma? Exatamente dentro desse escopo aqui, que é entre o abre e o fecha chaves, que é o corpo da função, ok? Eu vou agora voltar aqui para o código e mostrar na prática aqui mais ou menos como que é a declaração de uma função. Voltando a explicar exatamente essa primeira parte aqui, a declaração de uma função simples na linguagem PHP constitui exatamente dessa estrutura aqui. Você declara o nome da palavra-chave, dá o nome da função, pode ser o nome que você quiser, e como eu disse, põe um nome que esteja relacionado com a execução dessa função, ou seja, o que está aqui entre o abre e o fecha chaves é o que vai acontecer, o código em si, a execução do código. Então, se aqui dentro eu pedir para imprimir na tela uma mensagem de olá, quando eu chamar essa função, ou seja, quando eu pedir para que essa função seja executada, o que vai executar é simplesmente o que está definido aqui dentro, certo? Então eu poderia somar dois números quaisquer e pedir para exibir o resultado, e ao chamar essa função seria isso que seria executado, e assim por diante. Qualquer outro código das aulas anteriores que já foram feitos, se eu colocasse dentro dessa função e pedisse para executar, seria executado o trecho que foi declarado aí dentro. Aí entra assim, consegui entender, mas qual é a vantagem disso? A vantagem do uso de funções seria exatamente mais ou menos isso aqui, vou declarar aqui número recebendo 22. Um exemplo hipotético. Vou colocar aqui o número 1, né? Número 1 e o número 2. O número 2 vai receber 50. Por algum motivo no código, eu tive a necessidade de somar essas duas variáveis. Então, eu vou criar uma terceira chamada total. Beleza. Se você já fez as aulas anteriores, você já está por dentro que aqui houveram duas declarações de variáveis. Elas estão armazenando valores numéricos, certo? Depois foi criada uma terceira variável e nela foi atribuída, ela vai estar armazenando a soma da variável 1 com a variável 2, conforme estamos aqui. Então, se eu pedir para imprimir na tela, concatenar aqui, beleza. Ou seja, pedi para imprimir na tela essa string com o nome de resposta, coloquei um espaço, o ponto ele concatena. Concatenar significa unir. Eu estou unindo esse texto a essa variável aqui, certo?
Então, se em total vai ficar armazenado o número 72, né, que é a soma aqui, na tela vai imprimir resposta, dois pontos, espaço, 72. Vou pedir para rodar. Beleza, está aqui a resposta, 72. Aí eu vou colocar mais um código aqui, concatenado, só para pular a linha. No caso aqui, um BR é um comando HTML, mas não faz parte da aula agora, então não vou explicar. Eu já até expliquei em aulas anteriores, mas por si só já dá para entender. É um comando que faz a quebra de linha. Então, se eu pedir para rodar novamente, ele vai me dar a resposta 72. O comando BR foi executado, quebrou a linha e seguiu aqui para as outras coisas que explicarei adiante. Beleza. Temos esse código aqui. Show de bola, está funcionando. Agora eu te perguntar, eu quero somar agora dois números diferentes, como que eu faço? Tudo bem, eu venho aqui e mudo. Vou colocar 12 aqui. Aqui eu colocarei um 8. Vou pedir para rodar. Show de bola, me deu a resposta 20. Mas você está percebendo que esse trecho de código está aqui. Vamos supor que lá, segue embaixo no código. Aí lá na frente, em outra área do código, eu preciso novamente somar números. Eu não tenho como eu utilizar essa soma aqui, reutilizar essa soma para outras ocasiões futuras, entendeu? Não faz sentido, ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque ó, eu não posso declarar as variáveis com o mesmo nome e tentar executar uma outra soma diferente. Não tem como. Ou eu altero os valores aqui para obter o resultado, ou eu crio variáveis diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vou colocar aqui variável 1 e variável de número 22. Por que eu estou fazendo isso aqui? Esse aqui seria o total 2. Porque não tem como eu declarar uma variável de mesmo nome, certo? Para tentar fazer uma soma diferente. Então, se eu tentar reutilizar isso aqui, tá vendo que eu começo a duplicar código e começa a ficar uma coisa ruim? Então, uma coisa, toda vez que você sentir que você está duplicando o código, está fazendo uma tarefa muito repetitiva, tem alguma coisa de errado. Ou seja, você tem que ter a cabeça meio que coçando para se incomodar com isso, a ponto de você conseguir criar uma estrutura de código que evite a repetição, certo? E para esse contexto aqui, uma forma interessante de evitarmos essa repetição seria o uso das funções, certo? Porque acompanha comigo. Se eu quero usar essa estrutura aqui, essa ferramenta, apenas para somar dois números e corriqueiramente toda vez eu vou precisar informar números diferentes para obter um total diferente, não faz o menor sentido eu sempre ficar declarando novas variáveis, entenda, novas variáveis, para que elas recebam esses novos números, certo? Para eu poder ter um resultado diferente. Vou até executar aqui. Ó, a estrutura é a mesma. Eu só mudei o nome das variáveis, certo? Mas a execução, o objetivo final foi o mesmo, somar dois números. Como eu não posso reutilizar essas variáveis, a não ser que eu mude somente o número aqui, caso eu queira passar números diferentes, eu precisaria usar outras variáveis. Você pode ver aqui, ó. Cadê? Eu só não imprimi a resposta. Calma aí. Vou chamar aqui de resposta 1, resposta 2. Beleza, ó, resultado 20. Vou até mudar aqui só para dar um resultado diferente. Está perfeito. Olha isso. Esse erro aqui foi muito bom. Esse aqui é um grande problema. Ó. Percebam que o total está armazenado nessa variável total. Ou seja, eu somei esses dois números e armazenei em total. Agora, por que eu não posso utilizar a variável total de novo? Porque eu vou pegar o mesmo resultado. Ó. Se eu tentar utilizar a variável total, ela já está com o valor 20 armazenado dentro dela. Então, por isso, para eu ter o resultado dessa soma aqui, eu tive que criar uma nova variável, chamada de total 2. Ó. Então, se eu colocar aqui, ó, total 2 no local de total, esse total armazena essa soma aqui, e não essa. Tudo bem? Então, vamos lá. Show! Finalmente, temos aqui a nossa resposta. Elas são diferentes, obviamente, cada uma baseada nessa operação aqui.
E esse é o grande problema que eu quero passar para vocês. Toda vez que eu precisar somar e querer utilizar números diferentes, ou eu altero o valor aqui, ou eu novamente crio do zero essa estrutura, entendeu? Tipo, copio, colo. Aí eu venho aqui, mudo o nome dessas variáveis, mudo o nome aqui para obter o resultado. E isso é horrível. Porque vocês percebem como que eu estou repetindo, ó, repetindo, repetindo. Isso não presta. Uma maneira perfeita de resolver esse problema seria o uso de funções. Então, vamos lá, vamos fazer um uso de uma função aqui. Vou criar aqui uma função, ó, vou declarar function, é o nome da palavra-chave, ou seja, estou dizendo para a linguagem de programação que eu quero criar uma função. Então, primeiro, eu inicio dando o nome function. Após o nome function, que é a declaração para dizer que eu quero criar uma função, eu preciso dar um nome para essa função. Um nome é um nome que você quiser. Poderia colocar Maicon, seja o que for. Mas como essa função está sendo feita para somar dois números, faz todo sentido do mundo eu dar um nome relacionado a isso. Então eu coloco soma ou somar, tanto faz. O nome tá relacionado com o que ele se propõe a resolver, certo? Abre e fecha parênteses, certo? Aqui dentro é o que chamamos de... Como é que eu vou dizer? Não é o corpo, mas é um local da função onde nós podemos passar informações para a função. Imagine a função como se fosse uma caixa e tivesse uma entradinha para colocar objetos dentro da caixa. Esse abre parênteses e fecha parênteses é a analogia perfeita isso, tudo bem? Pois é o ponto de entrada para onde a gente pode passar variáveis para dentro da função. E quais são as variáveis que vamos passar para dentro da função somar? São os números. Então vamos lá, número 1, vírgula, número 2. Observem que a função, isso aqui nós chamamos de parâmetros. Uma função ela pode ter parâmetros ou não. Você pode criar uma função assim, que não tenha parâmetro algum. Tudo bem? E aqui você executa um código e toda vez que chamar a função, o que for executado aqui dentro vai acontecer. Mas como desejamos somar dois números, nós precisamos de dois valores de entrada. Então, quais são os valores de entrada? Número 1 e número 2. Lembrando que isso aqui é uma declaração de variável. Eu poderia colocar o nome que eu quisesse, mas como eu vou somar dois números, eu preciso de dois números como entrada, então eu vou declarar o nome de número, certo? Simplesmente para ficar fazendo parte da lógica, para ficar facilmente de se entender. Porque, observem, se eu colocasse o nome dessa função de Maicon, colocasse como primeiro parâmetro, ao invés de número 1, a palavra C e a outra palavra D, vocês conseguem observar que essa função está muito confusa? Quem bate o olho nela não consegue entender o que ela quer fazer, entendeu? Você tem que rachar um pouco a cabeça para conseguir descobrir o que essa função está querendo fazer. Mas quando a função, no nome dela, ela já diz o que ela vai fazer, já é muito mais simples, é muito mais intuitivo, entendeu? Mas, continuando. O que eu quero fazer com esses dois números? Somar. Então, eu faço o seguinte. Eu posso criar uma nova variável chamada resultado, que vai receber o primeiro parâmetro, que é o número 1, somado ao segundo parâmetro, que é o número 2. Ok? Então, vocês observam que agora aqui dentro, ó, a execução dos meus exemplos anteriores já está aqui dentro. Show? E aqui ó, eu vou dar mais um comando, que é o echo, que pede para imprimir algo na tela, vou imprimir o resultado. Show de bola. Nossa função está feita. Agora vamos rodar o código para ver? Ok, vou rodar. E, opa, nada aconteceu, porque esse resposta F1, F2 e F3, ó, eles estão relacionados a essas três funções aqui, ó, que eu criei, que vou explicar mais para frente. Mas esse somar, nada aconteceu. Deixa eu pedir para eu colocar a resposta. Vamos ver se aparece alguma coisa. Nada apareceu. Vou tentar de novo resposta para somar. Nada. Por que nada apareceu? Simplesmente pelo seguinte, isso aqui que você acabou de fazer é apenas
a declaração de como a função deve se comportar. Você apenas declarou a função. Uma vez que a função é declarada, ou seja, pode ser uma analogia codificada, né? Vamos dizer assim. Uma vez que você montou a função, você precisa usar a função, entendeu? Tipo, o código não vai executar isso aqui automaticamente. Para que isso seja executado, você tem que chamar a função. E chamar a função, em linguagem de programação, simplesmente dá o nome da palavra-chave, que é o nome da função, né, que você declarou, e usá-la. Tipo, somar, vou passar o 10 e o 12. Observem que aqui eu declarei a função. E observem que aqui eu estou usando a função, tudo bem? Faz sentido, porque isso aqui não faz sentido funcionar sem do nada, vamos dizer assim. Porque, observem, eu preciso passar um número para o primeiro parâmetro, preciso passar um outro número para o segundo, entendeu? Porque até então isso aqui é só uma declaração. Como se fosse uma... Como é que eu vou dizer? Tipo um manual de regra, entendeu? Aqui é só está explicando como que funciona caso isso seja usado. E aqui nós, de fato, estamos usando. Então, nesse contexto, eu estou chamando a função somar, estou passando o valor 10 e o valor 12. Vamos ver o que acontece. Deu um erro. Tá, eu esqueci do ponto e vírgula. Anos e anos você esquece desse negócio básico, mas tudo bem. Faz parte. Agora, vocês podem observar o seguinte, ó, resposta da função somar 22. Ou seja, é isso aqui, ó. Perfeito. Funcionou. Ou seja, conseguimos chamar a nossa função, passamos os valores e ele foi executado perfeitamente. Eu vou colocar um BR no final, né? Só para quebrar essa linha e isso aqui, ó, vier na linha de baixo. Vir na linha de baixo. Show de bola. Então está funcionando. Agora, observem como é muito mais simples do que antes. Antes, depois vocês voltam até no vídeo para ver, eu estava criando vários códigos. Agora aqui, ó, eu quero somar de novo. Mas eu vou precisar somar números diferentes. Passar um 1 e vou passar o 2. Ah, eu vou, sei lá, eu quero de novo somar. Agora eu quero somar um 50 mais 50. Vamos lá, vamos executar? Tá, ponto e vírgula de novo. Executar. Aí, que legal. Resposta da função somar. Eu consegui reutilizar isso aqui, ó, 3 vezes. Apenas chamei o nome da função que eu declarei. Na primeira vez que eu chamei, eu passei 10 e 12. Ele somou para mim, ó, 22. Chamei de novo a função somar. Ó, resultado 3. E na última, 100. Ou seja, qual é a vantagem de usar funções? É o reuso, entendeu? Porque se você não tivesse uma ferramenta como funções, para você conseguir fazer isso aqui, ó, você teria que fazer isso aqui. Seria exatamente o que eu fiz antes. Mas eu só vou refazer para você ficar bem, vai ficar bem refrescante na sua cabeça. A trabalheira que daria de fazer essa soma sem poder utilizar funções. Olha isso, você declarou a variável 1, número 1, a variável número 2, criou uma terceira variável, somou, né, as duas e pediu para imprimir. Show de bola. Até aqui, perfeito. Mas agora, se eu quiser somar 1 e 2, como que eu faço? Ou eu posso mudar aqui. Pronto, resolvido. Porém, por algum motivo, eu preciso que a primeira soma esteja registrada. Então, a segunda resposta para isso é isso aqui. Aí eu teria que mudar o nome dessas variáveis, certo? Passar os valores diferentes, que seria 1 e 2, para obter um novo resultado, que seria o 3. Olha só, são 6 linhas. 1, 2, 3, não, 8. É isso tudo aqui de código
para fazer isso aqui. Só isso aqui se fosse utilizando funções, certo? Então, a principal vantagem de você usar uma função é isso. Você vai economizar muitas e muitas linhas de código. Porque, reparou que isso aqui é um padrão? Declaro duas variáveis, soma as duas variáveis na terceira variável e imprimo uma resposta. Isso aqui é um padrão. O que muda aqui? Simplesmente são as entradas dos dados que mudam. Então, se podemos isolar a entrada dos dados de alguma forma e repetir o processo, a gente usa funções. Foi o que foi feito aqui. Ou seja, esse processo que foi repetido aqui e aqui, eu simplesmente tirei ele, abstraí dentro da função, certo? E toda vez que eu precisar somar números, eu chamo a minha função, ok? Tá. Só para continuar, eu poderia criar uma nova função. Em vez de somar, vou chamar multiplicar. Perfeito. Mudou o operador aqui, né? Que agora é multiplicação. Resposta da função. Olha só como é simples. Chamei a minha função multiplicar. Vou multiplicar, sei lá, 3 vezes 2. Vamos pedir para exibir o resultado. Hoje estou esquecendo ponto e vírgula com muita... Vamos lá. Perfeito aí. Cara, em questão de segundos, eu criei uma nova função. Só alterei o operador e o nome, certo? E agora temos uma função que é capaz de realizar multiplicações. 3 vezes 2, 6. Perfeito. Além disso, o que podemos ter nas nossas funções? Aqui eu já expliquei dois tipos de funções, que seriam meio que uma função simples e uma função que tem parâmetros. Porque, veja bem, os parâmetros, aqui eu passei 2, mas a função ela pode ter quantos parâmetros você quiser. Você, obrigatoriamente, não tem que passar 1, 2 ou 3 parâmetros, ou nenhum. Você que escolhe. Vai depender da lógica que você foi impregnar na sua função, entendeu? Vou dar um exemplo bem interessante aqui agora, na própria função somar, porque pense comigo, eu quero criar uma função que some 3 números. 3 números, tudo bem, vou editar aqui, ó. São 3 números, né? Ou seja, são 3 entradas, então vou passar aqui, 3 entradas. Estou somando apenas 2, tá? Vamos cá, eu copio essa nova variável. Número 3. Perfeito. Agora, a minha função somar, ela está somando 3 valores, 3 números. Então, se eu vier aqui, ó, passar mais um número 10, essa primeira função aqui, ó, vou até apagar as outras. Ela vai somar 3 números. Seria 32. Perfeito. Está somando. Agora, vamos supor se no futuro, por algum motivo, sei lá, cara, existiu uma necessidade de que a sua função somar vai precisar somar 50 números, 120 números, 300. Você acha normal e aceitável vir aqui, né? Copiar. Vou lá, vírgula. Número 4. 5. E, enfim, vou passar aqui, né? 50, 100, 200 parâmetros. Não funciona. Existem maneiras mais elaboradas de conseguir fazer isso. Pensa um pouco aí, como que você resolveria esse problema? Pensa aí enquanto eu tomo um gole d'água aqui. A resposta está em aulas passadas. Podemos resolver isso facilmente. Vamos lá. Ao invés de eu passar um monte de variáveis, eu posso passar uma única variável do tipo array. Lembra que eu falei nas aulas passadas do array? Então eu poderia passar aqui, ó. A variável, obviamente, eu vou dar o nome que eu quiser. Vou chamar aqui lista numérica. Vou apagar tudo isso. Se minha lista numérica é uma variável do tipo array, eu posso usar alguma das estruturas de repetição
para poder percorrê-la. Eu, particularmente, gosto de usar o for each. Mas você pode usar outras estruturas de repetição, conforme eu expliquei em aulas passadas. Temos a posição e o valor, conforme já foi explicado antes. Então, ó, se eu passar uma lista, essa estrutura de repetição ela vai percorrer essa lista, certo? Então, pense comigo, olha só, eu posso vir aqui e declarar uma variável. Vou chamar aqui, ó, array de... E aqui, ó, eu faço o que eu quiser. Sei lá, vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10. E com a entrada na minha função somar, observem que a função somar ela está aceitando como variável, como parâmetro, né, um array. O array foi criado. Estou chamando a função somar, estou passando o array para ela. Entendeu? Então, com a entrada dessa função, ela está aceitando agora um array. Lá no início, a função aceitava apenas números. Entendeu? E eram 2 parâmetros. Agora ela está aceitando apenas um único parâmetro, que é do tipo array. E esse array aqui, ó, quando ele entra dentro da nossa função, a gente vai executar um código em cima dele. O código que vamos executar é o for each, que é capaz de percorrer a nossa lista. Então, para cada iteração dentro dessa lista, uma hora vai estar no valor 2, 4, 6 e assim por diante. Dito isso, eu posso vir aqui, declarar uma variável chamada total. Vou inicializar ela como 0. O meu total vale 0. E conforme eu vou percorrendo cada um desses elementos, como eu tenho o valor dele a cada iteração, eu digo que total recebe ele mesmo mais valor, certo? O sinal de mais junto com igual aqui, nesse contexto, ele vira para mim e diz assim, total está recebendo, entendeu? Isso aqui, ó, é uma abreviação para isso aqui, tudo bem? Então, tanto faz, esse ou esse, o resultado é o mesmo. Eu vou deixar o de baixo, porque a princípio é mais intuitivo de se entender. Então, ó, 0 está recebendo 0 mais valor. Na primeira iteração, o valor vale 2. Então, 0 mais 2 é 2. Total está valendo 2. Aí o loop acontece, vai para a próxima posição. Na próxima posição, temos o número 4. Total está valendo 2. Vai pegar 2 mais 4, vai dar em 6. Então, o total vai ser atualizado para 6. E assim por diante. Beleza. Eu vou copiar isso aqui, né? Para me adiantar. Eu vou jogar aqui embaixo. Resposta da função somar vai ser total. Vou pedir para imprimir. Vou pedir para executar, estou chamando a função somar. Beleza, deu 30. Vamos ver aqui, ó, 2 mais 4 dá 6, dá 12, 20, mais 10, 30. Perfeito, está funcionando. Observam que uma função que passava vários números, né, diretamente nela, já mudou. Agora eu passo uma lista, como essa aqui, e ela soma tudo para mim. Vamos lá, vou passar aqui agora, aqui, ó, 50 e 50. Aí vai ter que me retornar um 100. Por quê? Ele percorreu o primeiro valor, que era 50, percorreu de novo o próximo, que era 50, somou os dois, jogou em total e pediu para imprimir total na tela. Está aqui, 100. Beleza? Então, essa função é uma função que aceita parâmetros. E a segunda coisa que vocês precisam entender, a passagem de parâmetro não é obrigatória, mas isso depende. Vou te dar um exemplo. Isso aqui causaria um erro. Olha, eu estou chamando a função somar, mas essa função somar ela exige que um parâmetro seja passado, certo? Então, ó, se eu mandar executar, deu um erro. Por quê? A função ela exige que seja passado um parâmetro, tudo bem? E nesse contexto, ó, esse parâmetro ele é um array, tudo bem? Não adianta eu vir aqui e passar 44, que
é um número, sendo que a minha função espera que seja passada uma lista. Ele não vai conseguir percorrer em cima desse valor aqui, porque isso aqui não é uma lista. Então, isso aqui causaria um erro. Vou até executar novamente. Argumento inválido passado para a função. Certo? Aí você, como um programador, né, você poderia aqui dentro tentar prever isso. Entende? Por exemplo, poderia usar o if, comando que já usamos em aulas passadas. Para evitar esse tipo de problema, eu posso vir aqui e fazer uma verificação. Já vou explicar o que isso faz. Vou terminar essa edição. Já vou explicar. Perfeito. Vou só jogar o CBR aqui. Ótimo. O que foi feito aqui? Veja bem, a função somar, ela aceita um array, que é uma lista. Porém, existe a situação de uma pessoa vir aqui, passar um número, ela poderia vir aqui, passar um nome. Só que minha função somar, ela espera que alguém passe um array. Então, eu posso muito bem, antes de eu usar o array, né, minha variável, eu posso verificar se ele é um array. E essa palavra-chave aqui, né, esse comando, ele pergunta, ele diz, é um array? Reparem que isso aqui é uma função. Exatamente como eu estou declarando aqui. Uma função. Só que ela já é interna da linguagem de programação. Ela é interna do PHP. Entende? Da mesma forma que sua função somar aceitou um parâmetro, que é uma lista numérica, essa função aqui, isArray, ela aceita um parâmetro, que é um array. Ou seja, e ela te retorna uma resposta do tipo verdadeiro ou falso, te dizendo se aquilo é um array ou não é. Então, tá vendo que eu passei o nome Michael? Michael não é um array, é uma string. Aí ele vai vir aqui, vai estar passando o nome Michael, né, que for o parâmetro, vai retornar falso, porque ele não é um array, e se é falso, isso aqui não executa. Ele vai cair aqui no else. Por isso que ele exibe a mensagem de erro. Agora, se eu passo um array de verdade, isso aqui vai ser verdadeiro, ele vai perguntar, é um array? É verdade, estou passando um array. Então, ele vai executar o código daqui. Ele não vai executar o código daqui. E por conta disso, vamos ter a resposta, que é a soma, né, do 50 com 50, que vai aparecer na tela. Perfeito. Então, vocês observam que array é usado para tudo. Array não, funções é usado para tudo. Corriqueiramente, sempre você vai precisar usar funções. E entender isso quanto antes é muito bom. Tá. Vou dar um outro exemplo de array. Existem arrays na qual a gente retorna um valor. Vou vir aqui para trás. Voltando ao exemplo da soma dos números. Soma por parâmetro é o nome da função. Lembrando que foi o que eu falei antes. A função você pode dar o nome que você quiser. Não tem regra para dar um nome de função. Porém, se não, tem algumas regras no sentido. Você não pode começar uma função com um número, certo? Isso não pode acontecer. Por regra, a função tem que ser um nome qualquer. Depois, se for um caractere normal, né, de letra, depois dele pode sim ter números. Mas não pode ter números de início. Isso que é um erro. Tudo bem? Mas fora essas exceções, o nome é um nome que você quiser. Ok, aqui eu somei, passei para a variável resposta, e aqui eu dei o comando echo que imprime na tela. Agora aqui só mudou o nome da função, mas a execução é a mesma, soma dois números. Porém, eu estou retornando, ao invés de eu armazenar a resposta numa variável, eu usei a palavra-chave return. O que isso significa? Significa que essa função aqui, ao invés de ela exibir na tela a resposta,
ela simplesmente já retorna, sem exibir nada na tela. Ou seja, ela vai atribuir esse valor para alguma outra variável, caso essa variável receba essa função. Quer ver? Vamos lá, vou apagar isso aqui. Vou dar foco agora aqui nessas funções de baixo. Na primeira função, mensagem simples. Eu pedi para exibir uma mensagem. Tá aqui, ó, olá. Resposta F1, né? Função 1, olá. Beleza. Na segunda função, observe um padrão. Ó. Ela usa echo e essa função também usa echo, que é um comando que pede para imprimir uma variável, alguma coisa na tela. Estou pedindo para imprimir aqui a mensagem olá, caiu. Estou pedindo para imprimir aqui resposta. Resposta armazena a soma desses dois parâmetros aqui. E nesse caso, ó, eu passei 1 e 3. 1 mais 3, 4. Agora, nessa última aqui, ó, observem que eu não usei o comando echo. Eu usei o comando return. Certo? E por conta de usar o comando return, observe, ó, resposta, função 3. Não tem nada. Somou, mas não apareceu nada na tela. Por que disso? Porque se eu usasse o comando echo, o comando echo definitivamente diz: pega a resposta e imprima na tela. O comando return não. Ele só retorna sem pedir para exibir nada na tela. Se eu quisesse exibir isso na tela, eu teria que fazer o seguinte. Eu poderia dar diretamente aqui echo, certo? Que agora imprime na tela a resposta dessa função. Como eu usei o comando return, ele retorna a resposta, tudo bem? E por conta de retornar a resposta, que seria o valor 5, ele vai ser imprimido, vai ser impresso na tela. Imprimido foi... Ele vai aparecer na tela. Então vou pedir para rodar. Show de bola, apareceu o 5. Aí observem que, por eu usar um return, eu poderia armazenar esse resultado numa variável. Resposta, agora a resposta armazena o número 5. Mas mesmo assim, se eu mandasse executar, isso não vai aparecer na tela. Porque para aparecer na tela, eu preciso usar o comando echo. Mas agora, ao invés de eu dar o comando echo em cima dessa função, eu posso dar em cima dessa variável. Porque essa variável está armazenando a resposta dessa função. E isso só é possível porque eu usei a palavra-chave return. Se eu tirar isso aqui, não vai acontecer nada. Não aconteceu nada. Entendeu? Porque sem o uso da palavra-chave return, eu não vou conseguir fazer com que essa resposta seja atribuída a essa variável. Entendeu? Porque como ele não retornou nada, no caso sem a palavra return, né? Resposta não recebeu nada. Entendeu? Porque eu tinha tirado aqui. Mas com a palavra-chave return, eu especificamente viro para a linguagem de programação e digo: pega essa resposta e retorne o resultado dela. Ou seja, é como se isso aqui se tornasse o resultado quando eu uso o return, entendeu? Agora, sem isso aqui, é como se isso aqui não fosse nada. Eu não consigo tirar a resposta de dentro dele, entendeu? Agora, com a palavra-chave return, eu consigo tirar a resposta de dentro dessa função. É mais ou menos isso, a grosso modo. Tudo bem? Então, recapitulando aqui, porque já falei o suficiente, pôde falar de funções. Primeira regra de função. Ela pode ou não ter parâmetros, não é obrigado, tá vendo? Aqui eu não passei parâmetro, mas eu poderia passar um parâmetro chamado nome. E aqui, poderia concatenar. Tá vendo? Mensagem simples. Agora ela aceita um parâmetro. Eu poderia passar aqui Michael. E ele vai exibir para mim um olá Michael. Olá Michael. Porque eu passei o parâmetro. Porém, esse parâmetro só é passado porque na função eu declarei que precisa de um nome. Entendeu? Se na hora que eu criar a função ela não tiver parâmetros,
eu não sou obrigado a passar nenhum parâmetro, porque a função não exige isso, entendeu? E da mesma forma, eu posso passar um parâmetro e já inicializar esse parâmetro. Por exemplo, vou colocar aqui a Michael. Aí o que isso aqui significa? Cadê? Tá, a mensagem simples. Quando eu faço isso aqui, ó, passei um parâmetro e eu posso, aqui na declaração, já atribuir um valor para esse parâmetro. Quando isso aqui acontece, eu não sou obrigado a passar um parâmetro, tudo bem? Porque se eu não passar um parâmetro, ele já assume que o padrão é o Michael, é a palavra Michael que vai entrar por parâmetro, entendeu? Então se eu executar, ó, vai repetir, vai ficar Michael. Se eu colocasse um outro nome, mandar executar, por padrão, toda vez que eu chamar a mensagem, ele vai chamar o Felipe. Tudo bem? Agora, se eu mudar aqui, ó, colocar José, ele vai substituir esse aqui. E vai chamar o nome de José. Tudo bem? Então, essa é uma regra a respeito de funções. Você pode definir um parâmetro padrão, certo? Se você não definir nada, você obrigatoriamente tem que passar um valor. Mas se você já definir um valor aqui, ó, na declaração, quando você chamar a função, você pode chamar ela sem passar parâmetro nenhum, porque ele vai usar o valor padrão. Vou repetir isso aqui de novo. Ó. 3 e 1. Agora, eu posso simplesmente chamar essa função, ó, soma por parâmetro, né? Que é essa função aqui, ó, sem passar nada. Por quê? Por padrão agora, ele está somando 3 mais 1. Vai retornar 4, mesma coisa. Beleza. Vou colocar um 5. Por padrão agora, eles retornam 8, certo? Agora, se eu quiser passar um número, agora sim, essa entrada aqui, ó, vai substituir aqui e eu vou conseguir somar meus números, tudo bem? Isso aqui é uma coisa interessante. Beleza, a segunda coisa importante, que já foi dita inúmeras vezes, são os parâmetros. Você pode passar quantos parâmetros você quiser, eles têm que estar separados por vírgula, tudo bem? Porém, já vimos que quando passamos muitos parâmetros, na minha opinião, 4 ou 5 parâmetros está aceitável. Se você vai precisar usar 10, 15, 20 parâmetros, não faz sentido passar um por um separado por vírgula. Você faz o seguinte, usa a estrutura de array, conforme foi explicado antes. Passa um único array como parâmetro, percorre ele e executa o que for necessário. E por último, tínhamos a questão do return. Conforme explicado, quando usamos o return, ele simplesmente vai pegar o resultado que tiver aqui e cuspir ele para fora da função. Ou seja, é como se a função, isso aqui, né, quando você chamasse a função, a resposta da função vai ser o que tiver computado aqui dentro. Nesse caso, como era uma soma de um número, ele vai retornar esse valor. Se eu colocasse return Michael, ou seja, essa função vai retornar o meu nome. Quer ver? Aqui eu posso, independente de eu passar valores, tá vendo? Eu passo o valor, mas quando chega aqui dentro, eu não uso essas variáveis, eu não faço nada com elas. Eu simplesmente imprimo, retorno a palavra Michael. Então, quando eu chamo essa função, a palavra Michael fica armazenada dentro de resposta, e quando eu pedir para imprimir resposta, vai imprimir Michael. Perfeito. Então, bem, por hoje é só. Eu acho que eu expliquei bem detalhado aqui no que deu, né, para fazer. Tentei ser bem repetitivo para emplacar na sua cabeça. Eu aconselho que você refaça essas funções. Crie outras lógicas aqui dentro, baseado nas aulas anteriores, entendeu? Muda, vai testando, vai futucando. Deixa errar mesmo, porque só aprende errando. Então é isso aí. Eu aconselho que crie mais funções, usando o que foi explicado nas aulas anteriores, tudo bem? Principalmente com o uso de arrays. E é isso aí. E até a próxima aula, beleza? Valeu e fui! Bem, galera, é isso aí. Finalizo o vídeo por aqui. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que eu puder, eu responderei, ok? Compartilhe o vídeo aí com quem você achar interessante, quem estiver aprendendo programação. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!